último tópico deste módulo 3 é sobre a organização do trabalho, né? Então, deixa aqui compartilhar uma nova apresentação com vocês, né? Então, vamos lá. Organização do trabalho, né? Então, a organização do trabalho, ela vai ser o último tópico a ser estudado na sessão introdutória do estudo de vocês, né? Então, a gente pode incluir na introdução do estudo um parágrafo final informando acerca de cada capítulo, com uma breve explicação do conteúdo de cada um deles, né? Embora não se trate de um item obrigatório, né? Ajuda o leitor a visualizar a estrutura da monografia e as abordagens dos capítulos subsequentes. Então, por exemplo, em um artigo científico, geralmente se dedica o último parágrafo da seção introdutória para explicar para o leitor como é que o trabalho vai ser organizado, né? Como é que as próximas sessões, o que é que será tratado nas próximas sessões do artigo científico, né? Então, em artigo científico, né, o último parágrafo da seção introdutória, ele é dedicado a explicar ao leitor como é que o artigo científico está estruturado em termos de tópicos, né? Já no caso de um trabalho mais completo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, por exemplo, não se restringe a um único parágrafo, né? Para cada sessão comenta-se, né? Para cada sessão da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado, faz uma breve explanação do que é que se trata, né? Então, por exemplo, eu vou passar aqui para vocês agora um exemplo, né? Que eu li de uma dissertação de mestrado, né? Que, né? Procura explicar quais são os próximos tópicos que o leitor vai estar lendo, né, nessa dissertação de mestrado, né? Então, vejam só. Então, o presente estudo contém 5 capítulos, né? O capítulo 1, que é a introdução. Então, em um primeiro momento, né, apresenta-se a contextualização do estudo, a sequência, o problema que se destaca, a necessidade de buscar um modelo de comercialização mais rentável, ao menor custo possível, né, com um diferencial competitivo entre as indústrias de laticínio brasileiras, apresentando os valores, os objetivos que serão atingidos para resolver o problema proposto, legitimando a relevância deste estudo, suas delimitações e, por último, a estrutura do trabalho. O capítulo 2, ele se refere ao referencial teórico e compreende a revisão de literatura, que subsidia a aplicação da pesquisa empírica, fazendo referência a aspectos gerais do panorama do mercado lácteo brasileiro, incluindo os conceitos básicos sobre os canais de distribuição, as estratégias de distribuição, as estruturas dos canais de distribuição, os critérios para a definição dos canais a serem utilizados, o planejamento dos canais, os intermediários, os modelos de canais de distribuição atualmente utilizados, os custos operacionais de cada canal e uma proposição teórica da equação dos custos de distribuição. O capítulo 3, né, ele aborda a metodologia. Então, neste capítulo, né, aborda-se o detalhamento metodológico, os conceitos metodológicos da pesquisa, os métodos científicos, a classificação da pesquisa, a estrutura da metodologia aplicada, a definição dos parâmetros do período da coleta, os critérios da origem dos dados, o cronograma de atividades, o tratamento estatístico dos dados e a ponderação dos pesos das variáveis da equação. O capítulo 4 se refere à análise dos resultados. Então, neste capítulo, realiza-se a análise dos dados coletados e das variáveis investigadas, fazendo-se a comparação entre os modelos. E o capítulo 5 é a conclusão, onde se apresentam neste capítulo as conclusões e considerações finais do estudo, discute-se a resposta ao problema de pesquisa, apresenta-se o atendimento aos objetivos, geral e específicos, explora-se as limitações e sugere-se as pesquisas futuras. Então, está bem detalhado,
porque eu tirei de uma dissertação de mestrado, né? Então, numa dissertação de mestrado, que é um texto mais completo, né, em comparação, por exemplo, a um artigo científico, né, faz jus em você dar um melhor detalhamento nas sessões seguintes, né, ou nos capítulos seguintes da dissertação de mestrado, tá? Agora, como eu falei para vocês, num artigo científico, geralmente tudo isso é resumido em um único parágrafo. No último parágrafo da sessão introdutória, você explica como é que o seu artigo científico está organizado, tá? Agora, como eu falei para vocês, também é um item opcional, tá bom? Aí aqui eu apresento dicas, né? Eu faço aqui um overview do que nós vimos até o momento, sobre contextualização, sobre problema de pesquisa, as hipóteses da pesquisa, os objetivos gerais específicos, o cuidado em relação à delimitação do escopo do estudo, como vocês devem abordar a justificativa do tema, né? E também em relação à organização do trabalho, tá? Então aqui a gente encerra o módulo 3. E aí, no próximo módulo, eu vou estar conversando com vocês sobre 2 tópicos também do projeto de pesquisa de vocês, que é o capítulo relacionado à fundamentação teórica ou referencial teórico e o capítulo sobre a abordagem metodológica ou metodologia, tá? Então, são esses 2 tópicos que nós vamos estar estudando no próximo módulo, tá? Então, um grande abraço a todos, né? E até a nossa próxima aula.